ouvindo aí? Era para você acordar, meu irmão. Amém? Então, gente, de antemão quero agradecer já o convite. Muito obrigado aí, Xande. Obrigado, Letícia. Obrigado também aos pastores supervisores também. A gente vai falar nessa noite da continuidade, né, a série que vocês começaram falando sobre domine-se, né? Vocês falaram um pouco já a respeito do espírito. Eu dei uma olhadinha lá, a Ritinha ministrou aqui para vocês, né? Foi uma grande bênção, eu pude dar uma olhadinha lá, mas Deus tem algo específico para essa noite, amém? Nós vamos falar, a pedido da liderança, a gente vai falar um pouquinho a respeito de alma, da mente, né? E eu queria que você abrisse desde já aí a palavra de Deus, lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, para a gente poder usar como base. Você está feliz mesmo nessa noite? Eu estou em casa, estou me sentindo em casa, amém? Eu já tive a oportunidade de estar aqui outras vezes aí, ministrei num Caçadores de Deus em 2000 e cocado, não lembro quando foi, bicho. Quem tava? Deixa eu saber aqui. Eu sei que você tava lá. Quem tava no acampamento que eu ministrei? Xande, vocês lá atrás. Vocês estão denunciando a idade aí, viu? Eita, alguns aí já passaram. Ei, pastor, fique de olho aí. Tem alguns que já estão aí migrando para outra fase. Mas já tive a oportunidade de ministrar nesse acampamento aí. Foi maravilhoso. E poder estar aqui com vocês nessa noite está sendo maravilhoso demais também. Vamos ver aonde Deus vai nos levar. Mas fica com expectativa naquilo que Deus vai ministrar ao nosso coração. Você sabia que quando a gente chega ao culto, nesse lugar, a gente precisa estar com o coração, com expectativa na palavra do Senhor? Sabia que a gente precisa chegar aqui e precisa chegar com aquela fome, precisa chegar aqui, querido, com o desejo de conhecer mais da parte do Senhor, de conhecer mais da palavra dele. Eu gosto de dizer que se a gente vem para cá simplesmente porque os nossos pais, né, dizem que a gente precisa estar aqui, ou simplesmente porque você vem, porque já virou rotina, talvez isso não diferencie a mim e a você de religiosos. Sabia disso? Mas se eu e você entendemos o que a gente está fazendo aqui, meu irmão, a gente entende, cara, eu estou aqui porque Deus me tirou de uma condição de morte, de pecado, e eu preciso estar na reunião dos santos, exposto à manifestação da presença do Senhor nesse lugar. Você fica feliz por isso? Eu gosto de falar com você, então responda para a gente poder interagir nessa noite, amém? Mas você abriu lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, o apóstolo Paulo, um homem de Deus, que escreveu boa parte do Novo Testamento, ele escreve à igreja lá em Tessalônica, dizendo assim: o mesmo Deus da paz vos santifica. Ele está falando para uma igreja. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo traz essa instrução aqui, ele fala sobre três aspectos do homem: o espírito, alma e corpo. Cada uma dessas partes aqui, ele traz uma palavra. Você sabe, porque você é um adolescente estudioso, e você sabe que a Bíblia no Novo Testamento foi traduzida do grego. Quando Paulo traz cada uma dessas palavras falando sobre o ser humano, sobre eu e você, ele traz uma palavra diferente para cada um deles. Então ele traz espírito como pneuma, ele traz alma como psique e ele traz corpo como soma. Três palavras diferentes no grego que significam cada uma delas algo que você já começou a estudar. A primeira parte foi o espírito e nessa noite a gente vai estudar sobre a alma, psique, a sede das nossas emoções. Mas antes da gente dar continuidade, eu quero dar um exemplo aqui. Eu vou precisar de três homens fortes, desprendidos aí de vergonhas, que vão me ajudar. Vem aqui na frente, três pessoas, três homens, por favor. Calma, um de cada vez, não precisa alvoroço. Um de cada vez. Isso, ó, rapaz, os homens corajosos. Mais um, vem mais um. Tem John Pipe aqui também. Vem, rapaz.
Ele estava ali, ele estava assim, ó. Ele estava, se alguém me chamar, eu vou. Só falta o convite. Olha a coragem do rapaz. Tá certo. Ah, o cara tá malhando, ó, tá treinando aí. Aí tá certo. A gente tem 3 colaboradores voluntários nessa noite, vieram de livre e espontânea vontade, só que não, né? Mas eles vão nos ajudar. Me diga seu nome, por favor. É João. É João? João de quê? João Ramalho. João Ramalho. Quem você? Como é teu nome? Arthur. Arthur e quem? Matheus. Mateus o quê? Simões. Mateus Simões. Isso aí. Então esses 3 homens de Deus, cada um deles vão representar um desses aspectos que nós falamos agora em 1 Tessalonicenses 5, 23. Eu quero que Mateus seja esse aqui, mostre para o pessoal. Ó, é grande. Deixa eu vir com esse aqui e você, João, vai ser o speaker. Então vamos lá. Mateus, né? Mateus é o corpo, Arthur, a alma e João, o espírito. A gente está falando sobre 3 aspectos do homem. Aí talvez você diga assim, pastor, mas como eu não vejo assim diferenças entre um e outro? Nós vamos ver que existe sim diferença. Você sabe que nós somos um espírito, nós habitamos aonde, gente? Num corpo, e nós temos o quê? Uma alma. Deixa eu ver aí, Mateus. Faz cara de corpo aí pra gente. Deixa eu ver se você tá forte. Arthur, faça uma cara de alma aí, feliz. E João, faça um cara de espírito, aquela cara de profeta, assim. Fala o dedinho assim. Eita, homem de Deus, olha. Então, essas 3 partes compõem quem nós somos. Espírito, nós somos um espírito, nós habitamos num corpo e nós temos uma alma. Nessa noite a gente vai falar sobre a alma, mas as 3 partes são importantes. Você sabia disso? Você sabia que Deus, ele criou cada parte dessa? O próprio Deus, querido, criou as 3 partes que nós estamos estudando. E é tão importante quanto o espírito é a alma. E tão importante quanto a alma é o corpo. Sim ou não? Cada parte dessa, elas precisam trabalhar como? Em submissão ou alinhadas à palavra de Deus. É assim que o apóstolo Paulo diz: essas três partes sejam conservados íntegros. O que é essa palavra íntegro? Que não pode ser encontrado dolo, que não pode ser encontrado pecado, e irrepreensível, algo que é puro, algo que é santo, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero só abrir um parêntese aqui, a gente não vai se deter a isso, mas você sabia que cada parte dessa, no aspecto escatológico, existe algo que vai acontecer nessas 3 partes? Sabia, gente? Aí fica para uma outra parte 2, que eu não quero abrir não, essa caixinha de minhoca. Mas Deus, ele é tão perfeito que cada parte dessa, querido, num aspecto escatológico, ou seja, aquilo que há de vir, por isso que o apóstolo Paulo diz, sejam apresentados a Deus íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabia que não é apenas no domingo? Você sabia que não é apenas uma vez no Caçadores de Deus? Você sabia que não é apenas uma vez no mês? Mas ele diz até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Dê uma grande salva de palmas aí para os nossos atores. Obrigado, gente. Vocês podem deixar aqui. Obrigado. Não, leve de presente, leve, para vocês lembrarem disso aí. Pode lembrar. Leva aí, rapaz. Olha a alma ali, ó. Então vamos lá, gente. Nós entendemos já aqui que nós somos um espírito, nós habitamos num corpo e nós temos uma alma. Mas, gente, deixa eu dizer algo para você. Você sabia que a alma, ela é a sede das nossas emoções, do nosso intelecto. É lá que nós sentimos, é lá, querido, onde as nossas faculdades cognitivas são trabalhadas. E como eu disse, eu não sei se você já ouviu, mas no meio gospel, tem algo que às vezes as pessoas usam essa palavra de forma pejorativa. Não sei se você já ouviu alguém dizendo assim, fulano é almático demais. Foi só eu que já ouvi isso ou mais alguém ouviu? Só a geração mais antiga que já ouviu, viu, Letícia? Que ninguém levantou a mão. Mas olha só,
existe algo que é usado de forma pejorativa. As pessoas às vezes dizem, fulano de tal é almático. O que as pessoas querem dizer quando elas estão dizendo isso? Fulano tem um sentimento muito aflorado. Fulano é muito emocional. Mas, querido, isso nós vamos entender, como nós dissemos agora há pouco, que Deus criou a alma também. E ao invés da gente olhar para a alma como inimiga, ou para o corpo como inimigo, nós precisamos olhar para cada um deles como um aliado. Porque você consegue imaginar Deus criando algo ruim? Sim ou não? Eu não consigo. Entendendo o caráter do meu Deus, do meu Pai, eu não consigo ver o meu Pai criando algo ruim. Ou seja, o Deus que criou corpo, alma e espírito, criou para que eles sejam o quê? Perfeitos. Para que eles sejam o quê? Alinhados à palavra. Criou para que eu e você possamos levá-los a um nível de maturidade. Por isso a gente vai entender nessa noite como eu preciso me posicionar, colocando aquela parte do meio, ou seja, a alma, o que eu preciso fazer com ela. Não sei se você percebe ou concorda comigo, mas a gente está numa geração que é uma geração bem doida. É uma geração, de repente a gente está aqui com o nosso smartphone, chega notificação 24 horas no dia. A gente está numa rede social e assim que chega uma notificação, não sei se você percebe, mas a gente está doido assim para ver quem foi que curtiu, quem foi que seguiu, quem foi que deixou de seguir. A gente às vezes pede um Uber e está lá 5 minutos. Meu Deus, está demorando mais 5 minutos. Às vezes parece que a gente está acelerado por causa dessa informação e tantas informações que a gente está sendo exposto nesse dia, nesse tempo. Você percebe? Às vezes a gente está com um pouco, a paciência está um pouco defasada. Às vezes a gente olha e diz assim, rapaz, chamei um Uber, está a 5 minutos daqui. Não, está demorando demais. Aí a gente escuta o áudio, a gente não quer mais escutar o áudio de 1.0, tem que escutar o áudio em 2.0. Parece que está orando em línguas, não é? Isso tudo contribui para que eu e você, parece que às vezes o mundo quer que a gente entre dentro desse lugar, que as coisas são muito aceleradas, e tem que ser acelerado, e tem que ser rápido, e quando nós olhamos para a palavra, nós olhamos que Deus ele não muda. O mesmo Deus que agiu lá no princípio, em Gênesis, que agiu lá quando Jesus veio à Terra, que depois que o Espírito Santo veio e tudo mais, e 2000 anos e 23 depois está aqui eu e você, sabia que é o mesmo Deus? E que ele não muda, e que Deus ele não trabalha no meu tempo e no seu tempo. E por que eu estou dizendo isso? Diga, por que você está dizendo isso? Porque, querido, se a gente não cuidar, nossa mente fica muito acelerada. Esse é o grande gargalo desse tempo, dessa geração. Meu Deus, deixa eu ver o tempo aqui para não passar. Esse é o grande gargalo da nossa geração. Por quê? Porque a gente tem uma geração muito ansiosa. Eu falo, querido, porque eu estou numa missão aí de terminar o meu curso. Eu curso psicologia. E entendo como uma ferramenta para que a gente possa servir ao reino de Deus. Entenda, a psicologia ela está como uma ferramenta. Ela não é a base de tudo. A base para mim, querido, é a palavra de Deus. Amém? Até porque a minha profissão, eu quero ajudar pessoas que estão lá fora. A ideia não é somente ou primeiramente ajudar as pessoas daqui de dentro. Porque eu entendo, eu queria, na verdade, que o povo de Deus estivesse num nível assim, massa demais. E que as pessoas lá de fora que precisassem disso. Mas a psicologia é uma ferramenta, ela não se sobrepõe à palavra. Mas, querido, eu tenho estudado e tenho visto como a nossa geração está ansiosa. Como a gente está dentro de um tempo, querido, que a gente precisa olhar para a palavra e entender que a palavra de Deus ela deve ser o nosso alicerce. Eu olho aqui, eu vejo uma faixa etária aí, desde os 12 anos, mais ou menos, até uns 18 por aí, até uns 18 anos de idade. É nessa fase, escute isso, preste atenção. Nessa fase que você precisa tomar muito cuidado. Deixa eu te contar um pouquinho da minha história. Eu cresci num lar cristão. Eu cresci num lar, num berço evangélico. Mas aos 15, 16 anos, eu enfrentei algo dentro da minha casa. Sabe o que foi? A separação dos meus pais. E sabe o que aconteceu? Meu pai, ele traiu minha mãe. Para mim, aquele momento ali foi um baque.
E lembre-se, eu disse que eu nasci num lar cristão. Quando isso tudo aconteceu, eu disse, ora, se isso está acontecendo comigo, isso só diz que Deus não gosta de mim. Só quer dizer isso na minha cabeça no tempo. Pensando assim, na verdade, isso que eu estava ouvindo dentro da igreja não é muito bem essa verdade toda, não. Porque, afinal de contas, se Deus me amasse, se Deus tivesse de fato o melhor para mim, Ele não deixaria que meu pai e minha mãe se separassem. Um grande engano que o diabo trazia na minha mente, dizendo, tá vendo aí? Talvez esse Deus aí que tu estava ouvindo na igreja nem seja tão verdade assim. Talvez esse negócio que tu está ouvindo de palavra de Deus, de ficar dentro da igreja, de ir no culto de domingo, de ir no culto de quinta e terça-feira, nem vala tanto a pena. Porque você viu dentro da sua casa que seu pai que ia para a igreja não deu certo, traiu sua mãe, então pode ser que isso aconteça contigo. Então faz o seguinte, vai para o mundão. Foi o que eu fiz? Comi corda do diabo. Me afastei da igreja e decidi entrar de cabeça no mundão. Me envolvi com o que você achar aí, pensar e conseguir imaginar de errado. Droga, prostituição, bebida, pensando que era feliz vivendo essas coisas. Pensando que estava abafando. Uhul, agora eu sou livre. Uhul, agora ninguém mais me para. Por quê? Porque agora eu tenho liberdade. Agora eu não preciso mais ficar dentro da igreja dando satisfação da minha vida aos outros. Preciso disso não, homem. Só que quando eu saía de uma festa, voltava para casa e deitava minha cabeça no travesseiro, eu sabia o buraco que estava dentro de mim. Só eu e Deus sabíamos do vazio que existia dentro de mim. Quando eu voltava para casa, deitava minha cabeça no travesseiro, deixa eu deixar assim para evitar. Deitava minha cabeça no travesseiro, rapaz. Eu olhava para o que eu tinha feito naquela noite, né, por causa de uma substância, tal, e aparentemente diante das pessoas feliz por fora, mas dentro de mim tinha um vazio muito grande. Quando eu voltava para casa, eu dizia, que vida eu estou levando? Isso passou 2, 3 anos, com 19 anos de idade. Eu estava dentro de uma festa, lá em Campina Grande, dentro lá do Parque do Povo, no São João, e eu ouvi o Senhor falando comigo dentro de uma festa, dizendo, essa não é a vida que eu criei você para viver. Bastou isso, eu disse, o que é que eu estou fazendo da minha vida? O próprio Deus, ainda que eu consiga, que eu tente explicar para você, mas eu não consigo explicar a dimensão do que foi. Sabe quando você vê uma imagem assim, que ela vai desaproximando, ela vai subindo como se fosse uma imagem de um drone? Era como se Deus me mostrasse aonde eu estava inserido e o que eu estava fazendo com a minha vida. E Ele dizia para mim, essa não é a vida que eu criei você para viver. Agora, o que dentro disso tudo estava me afetando? Eu chegava em casa, eu ficava cheio de complexo de inferioridade, complexo de pensar, minha vida não vale nada. Quantas vezes, meu amigo, eu abro isso aqui para te ajudar. Quantas vezes o diabo lançava na minha mente, dizendo assim, já que a vida não presta e Deus não existe, olha só, faz o seguinte, tira a sua vida. Para quê? Vale a pena viver não. Faz o seguinte, ó, tira a tua vida. Não foi uma, não foi duas, inúmeras vezes o diabo fez isso comigo. Mas a Bíblia diz que no mundo há muitas vozes, nenhuma delas sem significado. Nós precisamos entender de onde está vindo cada voz. Nós precisamos entender de onde vem a voz certa. E naquela noite que o Senhor falou comigo e disse, ei, essa não é a vida que eu criei você para viver. Eu decidi dizer assim, rapaz, eu estou ouvindo a voz certa. Naquele exato momento, diante de tantas vozes que eu estava imerso, voz de insegurança, voz do medo, voz de dizendo assim, tira a sua vida, voz dizendo, ei, tu não vai dar em nada, ei, tu não vai conseguir casar nunca, ei, tudo mais. Naquela noite, o Senhor disse para mim, a voz dele bradou para mim, dizendo, essa não é a vida que eu criei você para viver. E naquele momento eu disse, eu preciso dar ouvido àquela voz. Porque ao passo que eu ouvia aquela voz, uma paz me invadia. Uma paz tomava conta do meu coração e eu dizia, é isso que eu preciso. É isso que eu tanto busco e eu não consigo achar. Eita Jesus, ó, novamente você acordar aí. Tem gente que pulou da cadeira. Fui eu estou fazendo errado alguma coisa? Tá tudo certo? Então tá bom, desculpa, viu gente?
Foi engraçado ver a voz de vocês. Ei, vai ser assim, viu? No abrir e fechar de olhos. Pum! Vai acontecer. Cuidado, viu? Mas voltando para o que eu estava dizendo, aquela voz me trouxe uma paz que eu não tinha encontrado em nenhum desses lugares. E lembre-se, diante de tantas vozes, a voz do medo, a voz da ansiedade, a voz da depressão, a voz de tantas coisas que estavam ali me circundando, eu decidi olhar e dizer assim, essa voz aqui está trazendo algo diferente para mim. E a gente precisa entender, querido, que a Bíblia fala sobre isso. Você sabia que até a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela reconhece saúde não mais como ausência de doença, mas ela reconhece agora saúde como um completo estado dinâmico de bem-estar físico, mental, espiritual. Olha só, até o mundo está reconhecendo que para você estar bem, você precisa estar bem fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Amém? E eu queria que você abrisse agora lá em, deixa eu ver aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Isso aqui é minha. Pronto, tá. Filipenses 4, versículo 8. Quem abriu diz: eu abri. Estou abrindo. Aqui, achei. Diz assim, ó. Novamente Paulo instruindo, dizendo: finalmente, irmãos, então está falando comigo e contigo. Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Vamos ler de novo. Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Repita comigo: seja isso. Não, diga como quem está acordado: seja isso que ocupe o meu pensamento. O que? Aquilo que é bom, agradável. Aquilo que o apóstolo Paulo cita, que essas características precisam estar, é esse tipo de pensamento que nós precisamos aceitar. E eu queria dizer para você que existe sim, é possível sim, você policiar os pensamentos que têm permeado sua mente. Sabia disso? O irmão Reagan, ele diz assim: eu não posso impedir que um pássaro voe sobre a minha cabeça. Porque eu não posso impedir, ele está no habitat dele, sim ou não? Mas eu posso impedir que esse pássaro venha e crie um ninho nos meus cabelos. Da mesma forma é o pensamento. Eu não posso, de repente, impedir que uma informação chegue, mas está no meu domínio e no seu domínio decidir se aquele pensamento vai permanecer ou não. É aí que está. O que eu e você temos meditado? Porque eu lembro, querido, eu te contei uma fase da minha vida, e eu vou terminar essa história daqui para o final, mas nesse exato momento, quando Deus falou comigo, que eu fui convencido pelo Espírito Santo, que aquilo que eu estava vivendo estava errado, quando eu fui parar e dizer assim, o que eu tenho pensado? Quando eu parei e pensei, sabe o que eu estava meditando, estava pensando naquilo que o diabo estava dizendo para mim. Não vai dar certo, não vai conseguir, vai morrer, vai fazer isso, vai dar errado. Toda a informação que chegava para mim, eu acatava. Já ouviu aquela frase que diz assim: mente vazia é a oficina do diabo? Sim ou não? Quem já ouviu? Levanta a mão. É bem isso, gente. Agora, sabe que a nossa mente, ela não precisa e nem deve estar vazia? Uma vez que você nasceu de novo, uma vez que agora você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, a Bíblia diz que nós temos a própria vida de Deus habitando dentro de nós. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E como nós temos a mente de Cristo, nós podemos pensar segundo a palavra diz que nós pensemos. Sabia disso? Então, quando o diabo disser para você, não vai dar certo, você vai lembrar da palavra. Agora, parêntese, gente. Como eu posso lembrar da palavra se eu não a leio? Eita, aquele momento que as pessoas olham assim, eita, é verdade, né?
Sabia que a sua Bíblia precisa ser aberta não apenas no culto de domingo à noite? Sabia que a sua Bíblia precisa ser aberta todo dia? Quem aqui só almoça aos domingos? Levanta a mão. Graças a Deus, ninguém. Quem aqui só toma café, café da manhã, eu estou dizendo, só apenas na segunda-feira? Levanta a mão. Ninguém. Ora, por que eu e você, às vezes, nós só nos alimentamos espiritualmente apenas nos domingos? Por que às vezes é tão difícil a gente pegar a Bíblia e ler, meu irmão, e parar e dizer assim, isso aqui está toda instrução que eu preciso para a minha vida? Deixa eu continuar a história. Depois que o Senhor me convenceu que eu estava vivendo de uma maneira errada, 2 meses depois, dia 27 de agosto de 2011, eu sempre passava pela igreja sede, eu morava lá perto, lá em Campina Grande, e um sábado à noite, o Senhor trouxe algo ao meu coração muito forte. Eu já estava quebrantado sobre tudo aquilo que o Senhor estava me convencendo, mas ainda estava naquela, bem resistente e tal. Mas um sábado à noite eu disse, eu vou naquela igreja. Não conhecia ninguém, não sabia se ia ter culto, não sabia de nada, não sabia horário. Eu só disse, eu vou trocar de roupa e eu vou naquela igreja. Foi o que eu fiz, saí, cheguei naquela igreja. Quando eu cheguei lá, na sede, estava acontecendo, era um sábado à noite, estava acontecendo um culto chamado, no tempo tinha esse culto chamado Super Sábado, que funcionava uma vez no mês, ou era 2 vezes a cada mês, e calhou, deucidências, nessas deucidências que acontecem, de eu parar nesse culto. O culto chamava-se Redenção, o apóstolo Sejão estava pregando naquele dia, e quando eu cheguei, tinha uma galera já me recebendo no início do culto, assim, e a minha ideia de igreja é aquela ideia mais tradicional, que parecia que era só os velhinhos lá que ficavam com o negócio aberto, cantando coral e tal. E quando eu cheguei naquela igreja, que eu vi jovens da minha idade, dentro da igreja servindo, eu disse, tem alguma coisa errada aqui. Quando eu entrei um pouco mais, entrei lá no templo, que eu me deparei, estava tocando um ritmo mais alegre, era um ritmo parecido com um axé, um negócio assim diferente. Aí eu disse, esse povo aqui não está certo, não, eu vou ficar nessa igreja não. Mas aí eu disse, não, deixa eu dar um crédito aqui, deixa eu permanecer. Fiquei lá, quando a palavra começou, o pastor Sérgio estava pregando lá, e ele estava falando a respeito de propósito, ele estava falando um pouco a respeito disso, e parecia que alguém tinha contado a minha vida para ele. E eu só fazia chorar, chorava igual um menino. O que aconteceu na hora do apelo, disse, quem está aqui que quer entregar a sua vida, disse, sou eu. Fui lá na frente, recebi um abraço, minha vida foi mudada, transformada, dia 27 de agosto de 2011. Depois desse dia, chegou o domingo e chegou a segunda-feira. Na segunda-feira, aqueles mesmos pensamentos, mesmo tendo já me convertido, aceitado a Cristo, naquele momento, quando chegou a segunda-feira, aqueles pensamentos vieram me visitar mais uma vez. Não vai dar certo, não vai conseguir. Eu lembro que eu liguei para um amigo meu, e fica um parênteses aqui para você, se associe com as pessoas corretas. Eu lembro que eu liguei para um amigo meu, ei, tu tá onde? Não, cara, tu pode vir aqui em casa hoje? Porque eu estava com muita fome de conhecer mais, não sabia muito da palavra, e eu tinha ele como referência, a gente tinha estudado junto no ensino médio, e aí eu liguei para ele, cara, tu pode vir aqui para casa hoje? E ele foi lá para casa, e eu fui perguntando a ele, e isso aqui, como é? Isso aqui, o que é? E tal, eu sei que a gente passou madrugada dentro, falando, eu perguntando e tudo mais, e só sei que nessa história, meu irmão, graças a Deus, aquele amigo também me ajudou naquele momento a dizer assim, rapaz, tu não precisa aceitar esse pensamento. Eu lembro que ele me indicou, o primeiro livro que eu li na minha vida foi cristã, foi Bom Dia Espírito Santo, Benihim. Cara, virou minha cabeça assim, eu fiquei doidão assim, Espírito Santo, é o meu amigo, ele está comigo, ele é uma pessoa. E aí, depois disso, ele disse, lê agora o livro de Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente. Eu disse, vou ler também. Li, e ela dizia a respeito sobre pensar sobre o que você está pensando. O resumo daquele livro é, pense sobre o que você está pensando. E eu lembro que isso já fazem 10 anos, mais de 10 anos que isso aconteceu. E até hoje, aquele livro, para mim, foi muito forte. Porque me ajudou a combater aquele tipo de pensamento. Eu estou te dando conselhos práticos do dia a dia de algo que aconteceu comigo. Agora, talvez você se pergunte ou me pergunte assim, e aí, pastor, foi do dia para a noite que esse tipo de pensamento desapareceu? Resposta, não.
Você que faz academia, Mateus, que disse que estava doendo, foi por causa da academia? Olha, tá vendo? Nem foi profecia. Você que está aí, você está vendo um resultado. Você começou há quanto tempo? Já? Mas o primeiro, assim que tu começou a treinar, na semana seguinte tu já viu o resultado do teu corpo? No dia seguinte tu viu o resultado do teu corpo? Querido, da mesma forma, o processo de renovar a nossa mente, de combater esse tipo de pensamento, é da mesma forma. Às vezes a gente quer virar um expert agora de blindar a sua mente do dia para a noite, só que não é assim. A gente começa como? Renovando a nossa mente. Romanos 12, versículo 1 e 2, não precisa abrir para a gente ganhar tempo. Diz assim: rogo-vos pelas misericórdias, nosso Senhor Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: não vos conformeis com esse século, mas apresente-se a Deus como um sacrifício. Aí ele diz como? Transformando-se pela renovação do vosso entendimento ou da sua mente. Você sabe que existem duas vertentes aqui, e a vertente que nós cremos, o verbo da vida crê, não é a vertente de cura da mente, cura da alma. Amém, gente? Nós não cremos nisso. O que nós cremos? Na renovação da nossa mente. E como é que se faz isso, pastor? De forma bem prática. Trocar o pensamento errado pelo pensamento certo. Deixar o pensamento errado e, exemplo, como eu disse para você, o diabo dizia para mim: não vai dar certo, tu não vai conseguir, tu não vai casar, tu vai repetir a mesma coisa. O que eu poderia fazer naquele momento, ou o que eu fiz depois que luz chegou para mim? Quando o diabo trazia isso, eu dizia: não, vai dar certo, porque Deus diz isso, que vai dar certo. Quando ele dizia assim: não vai casar, ele dizia: o Senhor tem algo, deveras haverá um bom futuro, e a minha esperança não será frustrada. Mas como a gente diz, você precisa estar cheio da palavra, você precisa entender, saber, estar munido da informação certa. Você precisa saber o que a palavra diz ao meu respeito e ao seu respeito. Porque quando o diabo disser algo diferente da palavra, você vai dizer: epa, isso aqui está fora da palavra. E eu não aceito. Como eu disse, é um processo. Isso não se alcança do dia para a noite. Mas isso não quer dizer que isso seja uma desculpa para agora a gente estar aceitando qualquer tipo de coisa que o diabo lança sobre a nossa mente. Efésios vai dizer sobre a armadura de Deus. E ele diz: embraçando o escudo da fé, no qual nós podemos apagar os dardos inflamados do diabo. Você sabe que a todo momento o diabo está lançando dardos, setas, informações erradas. E nós podemos apagar esses dardos com o escudo da fé. Amém? Embraçando o escudo da fé. E o que a Bíblia diz sobre a fé? A fé, nós temos, porém, o mesmo espírito da fé, pelo que diz: cri, por isso falei. Então é necessário trocar o pensamento errado pelo pensamento certo, e se for necessário, fale. Quantas vezes, quando o diabo azucrinar no meu ouvido: rapaz, agora deixa eu dizer algo para você. Medidas extremas, ou seja, quando você está diante de um perigo extremo, que você olha e diz assim: rapaz, são necessários que você se posicione de forma extrema também. E eu lembro, meu irmão, que sabe o que eu fiz? Eu pegava aqueles post-it, sabe aqueles post-it? Aí, minha conversão foi assim: da água para o vinho. É tanto que quando aconteceu, o povo disse: não vai durar uma festa. Não vai dar não, vai dar certo não, porque esse menino vai voltar, vai se dizer: homem, isso aí não dá para nada não. O que aconteceu? Graças a Deus estou aqui, já fazem 12 anos. Mas sabe o que eu fazia? Pegava o post-it e eu escrevia: o que Deus pensa sobre mim? Deus pensa que eu sou o sal da terra, a luz do mundo. Deus me criou para um propósito. E sabe o que eu fazia? Eu pegava esses post-it e eu colava na porta do meu guarda-roupa, da porta do meu quarto. E quando eu acordava, eu me deparava com aquelas verdades. Eu dizia: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou santo. Eu fui chamado para cumprir um propósito. Eu não vou morrer, mas eu vou viver e vou contar os feitos do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o meu futuro é bem certo em você. Agora você precisa. Isso é coisa de doido? É. Bem-vindo ao Evangelho. É coisa de doido, meu irmão. Mas é uma loucura muito melhor do que a sabedoria do mundo. Amém.
Você precisa, agora você só faz isso quando você entende o que ou quem você é nas mãos de Deus. Você sabe que para cada um de nós que estamos aqui nessa sala, existe um propósito. E nesse tempo, meu irmão, nesses últimos dias que a gente está vivendo, é indispensável, necessário, que a gente conheça, descubra qual é o nosso propósito. Isso tudo que você está sendo instruído aqui sobre dominar-se. E uma coisa que eu quero dizer para você aqui, meu irmão, Provérbios, deixa eu lembrar aqui, para eu não perder o fio da meada. Provérbios, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, peraí. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava aqui. Aqui, rapaz. Provérbios 25, 28, na NVT diz assim: quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Você está vendo a guerra lá que está acontecendo lá em Israel? Sabe que naquele tempo era necessário que as cidades possuíssem muros, porque o muro falava da fortaleza, o quão forte aquela cidade era. E Provérbios, Salomão está escrevendo isso e dizendo assim, ó, quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros, ou seja, está desprotegido. Por isso, aí que eu vou voltar para o que eu estava falando, por isso que a sua liderança achou necessário falar sobre domine-se no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Por quê? Porque quem não se domina é como uma cidade sem muros, fraco. Qualquer coisa que o diabo lança, você, é um alvo fácil. Mas uma vez que você decide se posicionar e dizer, epa, agora eu sei o que Deus diz sobre o meu respeito. Eu sei que eu não preciso aceitar qualquer coisa que o diabo lança na minha mente. Eu sei que eu preciso renovar a minha mente. Eu preciso pensar correto, segundo aquilo que está escrito aqui em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. A vontade de Deus, meu irmão, é que a gente tenha uma mente blindada. Olhe para quem está perto e diga assim, ei, Deus quer que você tenha uma mente blindada. E como eu falei, volta aqui, vamos lá. Ó, como eu falei, o diabo não está brincando de ser diabo. Você sabia disso? O mundão lá fora, meu irmão, o negócio está pegando. E eu sinto te dizer, eu não sou um profeta do caos, mas eu sinto te dizer que as coisas vão piorar lá fora. E eu e você, nós precisamos entender o propósito que Deus criou para cada um de nós. Andar segundo aquilo que Ele espera que a gente ande. Dominando os nossos pensamentos, blindando a nossa mente, porque a sua mente, nós entendemos que o próprio Deus criou. Algo que o próprio Deus criou não pode ser maculado pelo diabo. Não pode ser danificado pelo diabo. E eu tenho visto nessa geração, querido, muitos jovens e muitos adolescentes. A gente passa por alguns lugares e, meu irmão, como acontece de ver jovens e adolescentes presos em cárceres que não é físico, mas cárceres mentais, prisões mentais, pessoas que estão ansiosas, depressivas, pessoas que têm a palavra, se movem na hora do mover do Espírito, até ministram aqui na frente, mas na hora de cuidar da sua mente, elas deixam a desejar. Ei, essa não é a vontade de Deus para você. A vontade de Deus é que você seja um homem de Deus, ore em línguas, interprete, se mova, dê cangapé, suba nesses negócios tudinho, mas também que você possa deixar a sua mente bem blindada. Que quando chega um pensamento errado, você diga assim, epa, esse pensamento não vem da fonte certa. Existem duas fontes, a fonte que é uma água amarga e a fonte que jorra uma água doce. Você precisa discernir de onde está vindo essas informações. E se você de repente, assim como eu, está sentindo dificuldade, está vendo diante de alguma circunstância, adversidade que você esteja passando, você se vê preso em alguma coisa, eu creio, meu irmão, nós vamos orar nessa noite. E eu creio fui eu não, viu? De novo aí, ó. Isso aí, gente, de 10 em 10 minutos vai acontecer para você ficar acordado. Me passe depois o nome desse aplicativo para eu fazer isso. Em todo lugar que eu for, eu preciso. Ei, gente, presta atenção. Mas a gente precisa mesmo, gente, estar com a nossa mente bem blindada. Para a gente poder ir caminhando para o fim, deixa eu te falar algo aqui.
A Bíblia fala lá, eu queria que você abrisse comigo em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Prometo que não sou eu. O bom é o pulo da cadeira. Assim. Filipenses 4, versículo 6. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, olha o que ele está dizendo aqui, não andem ansiosos. Ele não está dizendo assim, ó, de repente, se você for fazer uma prova, se você estiver lá naquele período, naquela semana que você vai fazer uma prova, naquela semana que você vai fazer alguma coisa, talvez isso aí você pode ficar ansioso um pouquinho. Não, não. A Bíblia diz, não andem ansiosos de coisa alguma. Coisa alguma é o que, gente? Nada, né? Aí ele continua, tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus, como? Com petição, oração, súplica, ações de graças. Aí ele diz, fazendo isso, o resultado é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meu amigo, isso aqui está um título, a gente poderia pregar só Filipenses 4:8 e estava resolvido. Como é? Não ande ansioso. Aí ele diz, como é que eu posso então, para não viver ansioso? Coloque diante de Deus. Está passando alguma coisa que você olha e diz assim, eu não consigo passar por isso sozinho. Chega diante de Deus, com súplica, com ações de graça, com petição, ou seja, orando. E aí ele diz que uma vez que você faz isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Amém, gente? Então pensou, quando você de repente sentiu aquele desejo de ficar ansioso, de repente você se viu assim, ansioso e de forma prática e bem simplória, pelo amor de Deus, não vai dizer que o estudante de psicologia disse isso, mas de forma bem simplória aqui, para você entender didaticamente, nós poderíamos dizer que ansiedade é um excesso de futuro e depressão é um excesso de passado. Então, quando você se vê dizendo assim, eita, daqui a um ano eu tenho que fazer isso, daqui a semana, isso aqui, e quando o próprio Jesus disse assim, ei, basta cada dia seu mal. O que ele está dizendo isso? Que o dia é mau? Não, ele está dizendo assim, já baixa as demandas do dia. O que você tem garantido é o hoje, então viva o hoje. Para de ficar se enchendo de informação futura. Ah, isso eu tenho que fazer. Ah, isso que ainda não foi resolvido. Aí você se vê dentro de um ciclo vicioso. E você sabia que existem hormônios dopaminérgicos que são responsáveis para que a gente fique nesse ciclo vicioso, que são os mesmos hormônios responsáveis quando a gente fica rodando essa tela aqui. Eita, a próxima notificação. Quem postou? Isso é o que? A gente se pega viciado desse lugar de ficar nessa dose de dopamina. E a gente poderia dizer que a mesma forma é quando a gente está ansioso, se pega ansioso. Pensando, o que eu preciso? E o que eu tenho que fazer? Não, calma. Vive o hoje. Desfruta do presente, do hoje, daquilo que Deus te deu. Amém? E se de repente você está pensando demais nas coisas passadas, o que é que a Bíblia diz? Que o seu passado foi apagado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz, aquele, pois, que está em Cristo é nova criatura, as coisas, o quê? Velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Amém? Então, nem passado demais, nem futuro demais. Vivo hoje. Amém, gente? Agora, para a gente encerrar de verdade, eu gosto sempre de trazer isso aqui. Quando, pastor, eu devo buscar uma ajuda profissional? Por que eu trago isso? Porque nós somos da palavra da fé. Quem crê nisso? Mas, quantos sabem que ir ao médico não é pecado? Sim ou não, gente? Você já precisou ir alguma vez no médico? Da mesma forma que o médico está ali para nos ajudar em algum aspecto físico, o psicólogo, o psiquiatra, ele está ali para te ajudar em algum aspecto da sua mente. Agora, entenda bem, eu não estou incentivando você a
sair daqui e dizer assim, vou procurar um psicólogo, psiquiatra. Não. Busca a palavra, segue esses conselhos. Mas se você se vê preso, não conseguindo sair, você já tentou buscar ajuda, primeiro dos seus pais, dos seus líderes, e você se vê repetindo as mesmas coisas, talvez seja a hora de pensar no auxílio profissional. E como eu disse, não é pecado. Você pode buscar ajuda. Quando eu devo? Quando esses pensamentos que estão desorganizados e você não consegue elaborar bem as suas ideias. Tem um exemplo que Juliana Borba conta, né? Se você não viu essa ministração, pode escutar. Ela teve depressão pós-parto. E ela fala que nesse episódio ela não tinha forças, ela tentava declarar a palavra, ela tentava orar, ela não conseguia. E ela chamava o marido dela e dizia, Tiago, por favor, ora aqui, faz alguma coisa que eu não estou conseguindo. Ou seja, é algo sério, gente. Amém? Isso não é para você ficar com medo, é para você se atentar aos sinais que de repente estejam sendo mostrados. Mas pastor, crente faz terapia? Sim. Faz sim, gente. Amém? Volto a dizer, não estou te incentivando a sair daqui e já procurar. Eu estou te incentivando a, primeiro, você procurou os seus pais. E você ainda se vê nas mesmas coisas. Segundo, você procurou os seus líderes, pastores. E você ainda continua na mesma coisa. Terceiro ponto, você pode procurar uma ajuda profissional. Ok? Muito mais, não sei, há 5 anos atrás, quando a gente falava de terapia, eu comecei o curso em 2015, precisei parar por alguns motivos, mas eu lembro quando eu falava, estou cursando psicologia, a galera dizia, tu vai cuidar de doido, né? Aí veio a pandemia e agora ficou na moda, né? Parece que agora você dizer que faz terapia é chique. Então, olha só, mas se você for buscar esse profissional, busque um profissional cristão. Amém, gente? Por quê, pastor? Por quê, gente? Quando um profissional está ali, isso é inconsequente. Ele vai deixar sair daquilo que ele tem dentro como crença. Então, se você for buscar um profissional, que seja um profissional cristão, que você saiba e diga assim, cara, essa pessoa aqui é um homem de Deus, eu posso procurar ele. Amém? Cuidado com pessoas também, aquelas terapias holísticas, não sei o quê. Não, meu irmão, existe uma ciência e você precisa, se for um psiquiatra. Qual a diferença aqui, para a gente poder, de fato, vir para o final? Diferença de psiquiatra, porque tem muito isso. Às vezes as pessoas não sabem o que é o psiquiatra e o que é um psicólogo. Psiquiatra é um médico formado e ele fez uma residência na parte de psiquiatria. Então ele é um médico. O que ele faz, pastor? Ele vai receber pacientes que estão enfrentando algum problema psíquico, que estejam enfrentando algum sofrimento na alma, na mente, e ele vai o quê? Medicar, ele não faz terapia. O psicólogo, por sua vez, ele é um profissional formado, então você pode ter o direito de exigir o CRP, que é o conselho, é um númerozinho que classifica que aquele profissional, de fato, ele pode atuar na sua função. Aquele profissional, o que ele vai fazer? Ele faz psicoterapia, que é embasamento científico. Não é um conselho, vai sentar com você, igual, né, o senso comum às vezes diz, que uma pessoa senta lá no divã e você vai ficar só falando. Não, existem várias teorias, a gente não vai entrar nisso para ganhar tempo, tá bom? Mas a diferença entre um e outro é bem diferente. Um é um médico, outro é um psicólogo formado. E os dois são essenciais, ok? Vamos ficar de pé para a gente orar. Por favor, pessoal do louvor aqui, puder me ajudar. Eu quero orar junto com você. Você entendeu alguma coisa nessa noite? Sabe que a proposta de Deus é que você esteja bem fisicamente, espiritualmente